Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à segunda parte da aula 6.1, onde nós vamos ver o assunto de estratégias de depuração. Bom, esse assunto está no livro, tá, da disciplina, no capítulo 6 do livro. Então, eu não estou pegando aqui o capítulo 6 inteiro, eu estou pegando uma parte do capítulo 6, especificamente essa parte sobre estruturas, sobre é, estratégias de depuração. Então, né, como sempre, né, você tem aqui os slides, você tem a videoaula, mas você vai ver mais detalhes lá no livro, tá? Bom, uma questão muito importante para o desenvolvimento de software orientado a objetos é a criação de objetos bem comportados, né? O que é um objeto bem comportado? É um objeto que faz o que ele deveria fazer, certo? Mas, né, às vezes acontece na hora que a gente vai implementar, na hora que a gente vai implementar, às vezes não, sempre acontece de ter erros de sintaxe ou de lógica, né? O que é erro de sintaxe e o erro de lógica? O erro de sintaxe é o erro que acontece, né, no formato que a gente escreve o código, tá? Para a gente dizer isso de uma outra forma, suponha o seguinte: essa frase aqui faz sentido, certo? Em português. Eu vou acordar cedo amanhã. Ok? Ela faz sentido. Agora, essa frase aqui, ela está sintaticamente errada em português, certo? Não é uma sintaxe válida do português. Isso aqui não é uma frase válida em português. Então, isso aqui é erro de sintaxe. E o erro de sintaxe acontece muito quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, mas ele tem uma vantagem muito grande porque o compilador pega esse erro, certo? Então, basicamente, erros de sintaxe são todos aqueles erros que o compilador pega. E a gente, às vezes, fica chateado que a gente está desenvolvendo e o compilador está dando erro, gente, mas isso é muito bom. Ainda bem que tem um compilador para mostrar o erro. Que ele mostra o erro, você pega a mensagem, joga lá no Google e descobre o que é e resolve. Isso é muito melhor do que o outro tipo de erro, que é o erro lógico. Porque o erro lógico é quando o programa não faz o que deveria fazer, e aí você tem que descobrir que ele não faz isso e por que ele não está fazendo isso. Tá? Então esse é um erro muito mais complicado de resolver. Tá? Erros lógicos podem surgir por diversos motivos. Um deles, a solução implementada errada. Então imagina que você tem um programa que deveria calcular a média, deveria calcular a mediana de números e foi calculada a média. Repara que nesse caso não dá nenhum erro. Você executa, aparece um número. O usuário acredita que aquele número é o que ele gostaria de ver, mas na verdade não é, porque o cálculo não é o que ele estava esperando. Então esse é um tipo de erro lógico. Um outro tipo de erro lógico é solicitar um objeto para fazer algo que ele não pode fazer. Então suponha que você tem uma arraylist com 10 posições e você chama arraylist.get20. Bom, mas ele só tem 10 posições, como é que ele vai retornar a posição 20? Isso dá um erro de execução no programa. Ou o objeto ser utilizado de uma maneira que o programador não imaginou originalmente, levando a um estado inconsistente. Lembra que a classe deve manter o estado do objeto sempre válido. Mas, às vezes, por uma falha, né, na hora de projetar a classe, o programador foi lá e criou um jeito de você chamar métodos que, de repente, o objeto está no estado que é inválido. Isso também é um erro lógico. Tem situações que a gente consegue evitar facilmente. Então, por exemplo, o uso de referência não inicializada, que é o famoso null pointer exception em Java. Isso aqui é fácil de evitar. É só toda vez que você for chamar um método para um objeto, que pode ser que aquele objeto esteja com valor null, basta você colocar antes. If objeto diferente de null, aí você chama um método. Tentativa de divisão por zero. A gente pode testar o denominador se ele é zero antes de fazer a divisão. E tem coisas que não são controladas pela gente. Por exemplo, imagina que você está fazendo aí o seu jogo e o seu jogo vai salvar lá a pontuação do jogador no arquivo, mas na hora que você foi salvar, o HD do usuário está cheio. Bom, isso é uma coisa que você nem imagina, nem passa pela sua cabeça que isso pode acontecer e dar um erro no seu programa, certo? E foge do seu controle, você não tem controle sobre isso, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de situações. Tem evitáveis e não evitáveis, mas basicamente são todos erros lógicos. Você, gente, pode se tornar um desenvolvedor experiente que, mesmo assim, não conseguirá sempre implementar os códigos que funcionam como deveriam de primeira, tá? Então, tem aluno que, quando está começando a programar, fica meio assim, nossa, toda hora que eu programo dá errado, toda hora... Gente, a vida de desenvolvimento de software é você programar dá errado, até que uma hora dá certo. O importante é no final dar certo, tá? E quando o sistema não funciona como deveria, existem duas atividades muito importantes: teste e depuração. O que é testar? Testar é verificar se o código faz o que deveria fazer. Isso que é teste. Então, empresas geralmente têm uma equipe de testers hoje em dia, né? O pessoal de QA, que o que eles fazem é pegar o sistema e testar para ver se ele faz o que ele deveria fazer. É o pessoal que aponta o dedo para os outros. Tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema aqui, mas ele não resolve. A função dele é achar problema. Isso é teste. Já depurar se refere a procurar a causa do erro e tentar corrigir. Então, fazer uma depuração é descobrir por que esse erro está acontecendo, o que causa esse erro, como é que eu posso evitar. Isso é que é depuração. Então, repare, é bem diferente de teste. Teste é ver se tem erro. Depurar é descobrir a causa do erro. E nós vamos falar aqui sobre depuração, não sobre teste, tá?
Então vamos conhecer a estratégia de depuração. Algumas coisas eu até já comentei, gente, ao longo do semestre, mas nessa aula eu concentro isso daqui, baseado lá no conteúdo do livro, de uma forma organizada para ajudar vocês a resolver problemas, né? Se você está fazendo o trabalho da disciplina, né, ou já fez uma etapa dele, com certeza você teve problemas que você teve que ficar descobrindo por que eles aconteceram. Então aqui estão algumas dicas de como é que a gente pode resolver esses problemas, né? Imagina que você foi testar um software e ele não apresentou o comportamento esperado, né? Então, ou seja, você está ali descodificando, fez o seu programa, na hora que você for executar, deu algum erro, não fez o que deveria fazer. Qual é a primeira coisa que a gente faz assim? A gente até faz isso sem pensar, então talvez nem vai vir na sua cabeça. A primeira coisa que a gente faz quando dá erro é ler o código de novo. Tá? Então, essa é a primeira estratégia de depuração. Então, você está ali implementando o código, foi executado, deu erro. Opa, o que a gente faz? Volta lá no código que a gente acabou de escrever e lê ele de novo. Tá? Apesar de parecer estranho que essa seja uma estratégia, mas assim, os erros mais simples, geralmente a gente pega desse jeito. Aí você lê o código, esqueci aqui de um maisinho, esqueci de um... Enfim, tem sempre algum detalhezinho ali que às vezes a gente pega de cara só lendo o código. A maior parte dos erros bobos a gente tira desse jeito. Tá? Já a segunda estratégia de depuração, que era muito comum antigamente, hoje não é tão comum mais com depuradores, né, e coisas do tipo, mas era o teste de mesa. O que é o teste de mesa? O teste de mesa consiste no seguinte: imagina que você tem um método que recebe algum parâmetro, né, por exemplo, que imagina que tem um parâmetro A, dentro dele tem variáveis locais x e y. É você pegar um papel, fazer uma tabelinha e você simular a execução do método na sua cabeça, certo? Talvez em algo você tenha feito isso, né, para fazer os algoritmos. E aí você pensa assim, vai vir aqui o valor tal. Aí na sua cabeça você executa a próxima linha e você anota qual que é o valor da variável x. Aí na próxima linha você executa na sua cabeça e vê qual que é o valor da variável y. Ou seja, você está simulando a execução do código na sua cabeça, escrevendo o valor da variável no papel, e aí você acaba descobrindo se a lógica está funcionando como deveria. A gente às vezes menospreza essa opção, tá, gente? Assim, essa opção ajuda muito a gente a descobrir problema, mas geralmente a gente tem preguiça de pegar um papel, fazer uma tabelinha, enfim. Mas é uma das estratégias possíveis de depuração. Então, basicamente, consiste em executar o código manualmente na nossa cabeça, escrever o valor das variáveis numa tabela, e aí a gente consegue acompanhar se vai acontecer o que a gente espera que aconteça. A terceira estratégia de depuração, que assim, acontece demais, gente, assim, ainda mais se você já faz estágio, se você está trabalhando em equipe, isso aqui acontece muito. Ela consiste em explicar para alguém como que o seu código funciona. Então, o que é muito comum? Você está lá trabalhando, né? Você é estagiário, chegou agora, e aí você bateu cabeça, já leu o código, já fez um monte de coisa, não está descobrindo, aí você chama alguém e fala, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo descobrir. E aí você vai e explica para outra pessoa o que está acontecendo, né? E o que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece que a outra pessoa não precisa falar nada. Porque na hora que você vai explicar para ela o que está acontecendo, você olha aqui o que está acontecendo, olha, eu fiz isso aqui, aí, tá, peraí, eu já descobri. Por que isso acontece muito? Porque quando a gente tem que organizar o nosso pensamento para explicar, a gente muda a forma como a gente estava pensando. E ao mudar a forma como a gente estava pensando, a gente acaba descobrindo o problema. Tá? Isso acontece demais, gente. Acontece muito mesmo. Assim. Claro que vai ter hora que pode ser que você não descubra ao explicar, outra pessoa pode te ajudar e tal. Mas o fato de reorganizar os pensamentos para poder explicar, muitas vezes já resolve o problema. Né? Inclusive, uma coisa que eu costumo comentar muito nas aulas é o seguinte: se você quer saber se você realmente aprendeu um conceito, né, você está estudando uma coisa nova, seja aqui da disciplina, uma coisa que você gosta, um hobby e tal, e você quer saber se você aprendeu, tente ensinar para alguém. Quando você vai ensinar para outra pessoa que não sabe, você tem que ter muito mais certeza da informação que você tem que reorganizar a maneira como você está encarando aquilo ali. Então, imagina que você aprendeu, sei lá, aprendi a tocar música sozinho, mas agora eu vou ensinar para alguém. Eu aprendi uma coisa nova no jogo que eu jogo, agora eu vou ensinar para alguém. Eu aprendi uma coisa nova na disciplina, eu vou ensinar para alguém. Né? É um bom exercício para você, né, reforçar que você realmente aprendeu. Mas voltando ao nosso ponto aqui, então, a terceira estratégia de depuração é explicar para alguém, né, o que está acontecendo. Então, não subestime o trabalho em equipe, tenha sempre contato próximo com os colegas, né? Não sei se vocês já trabalham ou não. Tem gente que fica, principalmente quando a gente é muito novo, a gente fica meio com medo, né? Meio assim, mas será que eu vou perguntar? Nossa, eu vou mostrar que eu não sei. Essa insegurança é normal, tá? Mas é muito importante você perder esse medo, né? E, claro, se preparar, né, para entrar no estágio, para conseguir chegar bem. Mas se você perder esse medo e conversar, quanto mais você conversar, mais você aprende. Quanto mais você aprende, menos dúvida você tem, ou você vai ter dúvidas só sobre coisas mais complexas, então é muito importante para a sua carreira. Né? E se você estiver sozinho, estou fazendo uma coisa da disciplina aqui sozinho, né? Tente explicar para o seu mesmo, para o seu cachorro, para sua mãe, enfim, para qualquer pessoa, porque não precisa ser uma pessoa que vai te ajudar. Só o fato de você reorganizar os seus pensamentos, às vezes já resolve o problema. Certo? A quarta estratégia, eu creio que vocês já usem, né, muito e tenham usado muito em disciplina anterior de programação, que é usar print, certo? É você usar comando de impressão, lá no caso do C++ e o Cout,
para poder imprimir os valores das variáveis. Então é muito comum colocar assim, fiz um loop aqui não está funcionando. Então eu dou um cout lá, né, no caso do C++, ou um print ln aqui no caso do Java, para mostrar o valor do contador. Chamei um método, aí eu coloco um print ali para ver, entrei em tal método. Então é uma das estratégias mais comuns que tem, assim, mais usadas e mais efetivas, inclusive. Né? A ideia, então, é imprimir na saída padrão, né, no terminal, as informações que permitam a gente acompanhar a sequência das chamadas, o valor dos parâmetros, os valores das variáveis e dos atributos em pontos estratégicos que a gente quer avaliar. Essa estratégia é útil porque ela não depende de nenhum recurso especial da linguagem nem de IDE. Então, não importa se você está no BlueJ, no bloco de notas, no VS Code, se é Java, se é Python, imprimir no terminal você sempre consegue fazer. Então, você não depende de nenhum conhecimento adicional para poder fazer isso. Bom, tem uma engasgada aqui, vamos lá. Então, para quem programa em C++, é o famoso cout. Cheguei aqui, eu fazia isso muito assim, quando eu estudava. Quase todas as disciplinas que eu fiz foram em C++, e aí eu tinha um cout, cheguei aqui indicando que ponto do código que tinha sido executado. Só tem um detalhe importante e é uma desvantagem dessa estratégia, é que essas mensagens, elas não devem aparecer para o usuário final. Então, você está fazendo um software para alguém usar, essas mensagens elas são para o programador, elas são de depuração. Né? Então, você tem que lembrar de tirar todas as mensagens. E aí, pela lei de Murphy, depois que você tirar todas as mensagens, vai dar outro erro, você vai precisar colocar os prints tudo de novo. Né? Então, você tem que lembrar desse cuidado. A quinta estratégia é usar um depurador. E eu já mostrei isso, né? Vocês já viram. Então, assim, eu já adiantei isso. Né? Quem não está usando o depurador, gente, se você não está usando o depurador nas atividades da disciplina, seja no exercício, seja no trabalho prático, né? É muito importante que você use. Então, volta lá na aula que eu falei sobre o depurador, procura aí no campus virtual, procura na playlist de vídeos aí, como que usa o depurador da ideia do BlueJ que a gente está utilizando, né? Porque é fundamental você conseguir usar o depurador. Com o depurador você consegue, né? Só lembrando, ver o estado dos objetos, né? O valor de cada atributo, o valor das variáveis em um dado momento, colocar um breakpoint, parar a execução do programa, controlar a execução do programa passo a passo, vendo os valores das variáveis, ver a pilha de execução. Então, assim, para mim, gente, assim, é a melhor ferramenta possível que você tem para tentar descobrir um erro. O erro está acontecendo, bota um breakpoint no texto que está acontecendo, acompanhe a passo a passo e veja se está acontecendo o que você acha que deveria acontecer. Tá? Isso é fundamental, fica a dica. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, porque eu já falei sobre depurador, já tem uma outra aula sobre isso. Tá? A sexta estratégia de depuração é usar a internet, né? Usar ferramentas de busca, como o Google, Stack Overflow, para resolver os erros que estejam acontecendo no código. Isso aí vocês também já fazem, com certeza, né? Deu um erro lá, vai lá no Google e procura por que aquele erro aconteceu. Então, eu fiz um exemplo prático aqui para poder demonstrar isso, com algumas dicas, né, de alguns detalhes que podem ajudar vocês na hora de usar o Google Stack Overflow. Esse trecho aqui, ó, de código é um método de encontrar carro, que retorna um carro, que procura dentro de um vetor de carros se tem um carro com esse nome aqui, ó. Então, eu tenho um método pedir nome do carro, que vai pedir o nome para o usuário. Aí eu tenho um for each aqui percorrendo o vetor de carros. E para cada carro eu vejo se o modelo do carro, né, Gol, Fusca, Onix, por aí vai, se é igual ao nome que o usuário passou. Certo? Então, basicamente, eu quero procurar no vetor aquele carro que o usuário pediu e retornar o carro. Beleza? Esse é o código. Só que é o seguinte, é um vetor. E o vetor ele é instanciado com tantas posições. Só que se eu não tiver colocado nenhum carro no vetor, todas essas posições estão null, certo? Então, se não tiver nenhum carro no vetor, dá esse erro aqui, ó. Exception in thread main, java.lang null pointer exception, cannot invoke carro.getModelo because carro is null, certo? Então, dentro do vetor, né, os objetos estão null. Então, quando eu pego um objeto null e tento chamar um getModelo, ele dá um erro de null pointer exception. Tá? Aqui eu já estou explicando o erro, né? Mas vamos imaginar a situação aqui que eu não sei o que é esse erro. Então, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso pegar essa mensagem aqui e jogar no Google. Certo? Então, eu peguei essa mensagem aqui, eu fora a pilha de execução, peguei essas duas primeiras linhas aqui e colei lá no Google. Quantas respostas vocês acham que vieram? Veio apenas um resultado. Não é estranho? Um erro tão comum quanto no pointer exception vem apenas um resultado. Por que veio apenas um resultado? Porque quando a gente usa termos entre aspas, o site de busca entende que aquele termo deve aparecer obrigatoriamente nos resultados, exatamente como você digitou. Então, como na mensagem do Google aqui, ó, aparece main, aparece carro.get modelo, abre e fecha parênteses, aparece carro, ele só vai retornar páginas que tenham essas três expressões exatamente desse jeito. E aí vão ser poucos os sites que vão ter. Se eu retirar as aspas, simplesmente tirar as aspas aqui, ó, de todos eles, aí me retornou 2.240 resultados. Então, primeira dica, você vai usar ferramentas como o Google, tire as aspas que você vai ter muito mais resultado. Outra dica é o seguinte, se você não tem muita fluência com o inglês, você pode, no começo, que antes da frase, escrever assim, por que acontece o erro? Tal. Porque aí
o Google vai ter a tendência de te retornar respostas em português. Mas lembre-se que para ser um bom desenvolvedor, para você ter uma carreira boa no futuro, é muito importante você investir no inglês, né? Você não precisa assistir filme em inglês ou coisa do tipo, mas conseguir pelo menos ler textos de computação, textos de programação em inglês, né? Vão te ajudar muito, porque tem muito mais material na internet em inglês do que em português. Aqui eu fiz um teste também usando o Stack Overflow direto. O Stack Overflow tem o Stack Overflow em português. Eu peguei só um pedacinho lá da exceção, joguei no Stack Overflow e já tem respostas aí, né, que podem ser muito úteis para entender o problema. Certo? Dúvidas, gente? Aqui não é nenhuma propaganda do Google e do Stack Overflow, tá? Você pode, né, usar o Bing, você pode procurar no YouTube também, tem muita gente que tem vídeo no YouTube explicando como resolver problemas e por aí vai. Só tem uma observação adicional aqui, ó, que às vezes você acrescentar no final solved ou resolvido ajuda na busca, porque aí você já vai encontrar gente que fez essa pergunta e que já tem essa resposta, né? Especialmente no Stack Overflow. Você vai pegar, porque às vezes a pessoa fez a pergunta no Stack Overflow, mas ninguém respondeu. E aí você não perde tempo lendo essa opção. Beleza, agora a sétima estratégia de depuração que está muito na moda ultimamente, que é usar ferramentas de IA, como o ChatGPT, como auxiliar para explicar o erro e ajudar a identificar o que está acontecendo, tá? Então, vamos pegar o mesmo caso de novo. Então, relembrando, eu tenho aqui um método de encontrar carro, pede o carro para o usuário, e aí passa no vetor, mas pode dar um erro null se o objeto aqui tiver null. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT e fiz uma pergunta. Então, lembrando, o ChatGPT, ele funciona melhor quando você faz um formato de pergunta. Então, eu digitei assim, ó, o que significa essa mensagem de erro de um programa implementado em Java? 2 pontos. Aí eu colei a mensagem inteira, essa mensagem que estava aqui. Inclusive a pilha de execução, tá? Copiei tudo. E aí, o que vocês acham que retornou? O que o ChatGPT respondeu? Vamos ver a resposta dele. Olha a resposta. Essa mensagem de erro indica que um objeto do tipo carro não foi inicializado corretamente e é nulo, mas a tentativa de acessar o método getModelo foi realizada em uma instância nula. A mensagem de erro indica especificamente que o erro ocorreu na linha 131 do arquivo principal de .java no método encontrar carro. É possível inferir que esse método chama o método getModelo em um objeto do tipo carro que não foi inicializado corretamente. Para resolver esse erro, é necessário verificar a lógica do programa e identificar por que o objeto carro não foi inicializado corretamente ou se está sendo passado como nulo para o método. Em seguida, é necessário corrigir o código para garantir que o objeto seja inicializado corretamente antes de acessar seus atributos. Uma opção é adicionar uma verificação de null antes de chamar o método getModelo. Por exemplo, se o carro é diferente de null, aí chama o getModelo. Isso evita a chamada do método em um objeto nulo e impede a exceção nullPointerException seja lançada. Porém, a solução ideal é garantir que o objeto seja inicializado completamente antes de usar seus métodos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa resposta? É super completa, certo? É bem mais fácil do que as ferramentas de busca, porque, né, o ChatGPT ele entende a pergunta. Né? Então, ele não vai simplesmente achar páginas que têm texto parecido. Ele está te respondendo em cima da sua pergunta. E veja que ele identificou o que é para fazer. Nesse caso aqui, o que a gente precisa realmente é acrescentar um if aqui, ó, se carro diferente de null, aí sim, depois eu faço esse outro if. E ele deu a resposta para mim, inclusive com exemplo de código. Então, né, é uma resposta muito melhor. Outra coisa legal do ChatGPT, eu não sei se eu comento aqui para frente, é que você pode continuar perguntando. O que é uma coisa muito diferente do Google. Porque no Google, quando você vai lá e faz a pesquisa, vamos supor, você fez a pesquisa pelo erro, aí não ficou claro ainda. Se você faz agora uma pergunta mais detalhada, ele é uma outra pesquisa, como se a anterior nunca tivesse sido feita. No ChatGPT, não. Você pode agora falar assim, eu não entendi. Você poderia explicar como se eu tivesse 5 anos? E aí ele vai te explicar em mais detalhes. Você pode me explicar passo a passo? Você pode me dar um outro exemplo, como resolve esse erro? Você pode ir falando isso e ele vai conversando com você. Então é extremamente útil para poder estudar. Tá? Uma outra possibilidade que eu testei também foi, eu escrevi assim, o código em Java a seguir possui um erro de execução. Poderia me explicar o que é e me ajudar a corrigir? E aí peguei o código da classe que estava no erro, taquei o código inteiro aqui. E aí ele me respondeu. O erro de execução ocorre no método encontrar carro. Se o usuário digitar um nome que não corresponde ao nome de nenhum carro criado, esse método não retorna nenhum objeto do tipo carro, mas retorna nulo. Isso não é tratado adequadamente no código e pode causar um nullPointerException. Tá? Então não vou ler tudo aqui não. Mas ele me deu, inclusive, o código corrigido. Aí que teve um detalhe que o código só veio um pedaço. Tá? Ele parou no meio do caminho e não veio o resto do código. Mas é uma outra opção de usar o ChatGPT também. Tá? Além do ChatGPT, existem outras ferramentas que utilizam IA. Né? O chat do Bing, por exemplo, usa o ChatGPT, mas também faz buscas na internet. Tá aqui um exemplo. Tem o GitHub Copilot, que você pode usar no VS Code, tem o StarCoder, tem o Amazon Code Whisperer, enfim, tá nascendo uma infinidade aí, você deve conhecer mais algum. Então, o ChatGPT não é o único deles, né? Mas o que eu gostaria de chamar muita atenção é para alguns cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, nem sempre as respostas dadas pelo ChatGPT e ferramentas similares são corretas, tá? Nem sempre. Pode acontecer de você mudar um pouco a pergunta e a resposta é bem diferente. Você faz a pergunta, ele responde uma coisa. Aí você muda uma coisa que não mudou o sentido da pergunta, ele te dá outra resposta para fazer outra coisa diferente. Então, cuidado.
Não dá para confiar cegamente nas respostas. Eu tive um relato no semestre passado, né? O vídeo vai ficar gravado aqui, mas enfim, no semestre passado, em relação a esse que eu estou gravando o vídeo, de um aluno que errou uma questão na prova, né? Eu dei uma questão na prova que era igualzinho da lista de estudos. O aluno tinha resolvido a questão na lista de estudos, mas ele foi usar o chat GPT para poder conferir a resposta dele. E aí o chat GPT explicou outra coisa, aí ele ficou inseguro. Chegou na prova, respondeu o que o chat GPT tinha respondido, e aí errou. E o que ele tinha respondido na lista de estudos inicialmente estava correto. Então tome cuidado, gente. Você precisa entender do assunto para conseguir tirar o máximo proveito da ferramenta, né? Ou usar sabendo que a resposta pode estar errada, né? E testar e verificar com um pouco mais de detalhe. Então, o chat GPT é muito útil como assistente, como um apoio, mas ele não substitui o nosso trabalho, tá? Muito cuidado. Agora, um cuidado também essencial aqui na disciplina é com o plágio. Usar o chat GPT, Google, Stack Overflow, YouTube, etc. É muito útil para aprender, gente. Eu recomendo que vocês usem. É uma ferramenta incrível, né, que eu não tinha na época da minha graduação. Na minha graduação, mal, nem Google eu tinha, né? O Google já existia, mas para busca em português era muito ruim. Então, hoje vocês têm um ferramental incrível que vocês podem usar para estudar. Mas uma coisa é apoiar o aprendizado, outra coisa é colocar as ferramentas para fazer o exercício para você. Então, você pegar o enunciado do exercício, tacar lá no chat GPT e me mandar a resposta, gente, você não está aprendendo nada, você está se enganando. Tá? Você está aqui na disciplina à toa. Tá? Porque quem está aprendendo é o chat GPT. Amanhã ele vai fazer o seu trabalho, não precisa de você na empresa. Certo? E eu também, gente, não me bota para corrigir o chat GPT, porque se for para eu corrigir a resposta do chat GPT, eu mesmo vou lá e pergunto para ele. Tá? O objetivo aqui é você aprender. Então, para que é legal usar o chat GPT? O exercício pede aqui um conceito, eu não sei o que é esse conceito. Você fala, o chat GPT, me explica esse conceito, me dê exemplos. Me dê exemplo de como que usa esse conceito, aí depois você vai lá e responde o exercício. Mas pegar o exercício, jogar lá e pegar a resposta, aí é plágio. Né? Inclusive, eu uso ferramentas e eu também avalio o código, avalio as entregas, né? E se tiver plágio aí, né, você não vai ter os pontos e não vai estar aprendendo, né, que é o principal objetivo. Né? Não vai adiantar nada. Tá? Então, em resumo, gente, a gente tem diversas estratégias de depuração. Ler código, teste de mesa, explicar para alguém, imprimir na tela, usar depurador, usar a ferramenta de busca, usar a ferramenta de IA. Né? A melhor estratégia depende muito do cada caso. Né? Geralmente a gente usa cada uma delas em uma determinada situação ou um conjunto delas. Então, ao fazer um código pela primeira vez, geralmente a gente lê o código e já consegue entender. Eu uso muito o depurador, é muito útil. Tem situações que a gente não tem como usar o depurador, então às vezes só acontece no cliente, às vezes uma instrução de impressão que é um log de erro é mais fácil de achar do que depurando. Né? E muitas vezes explicar para alguém pode ajudar a resolver o problema. Okay? Aqui, gente, é só para comentar. Só um minutinho. Só para comentar sobre testes. Eu falei sobre depuração, mas não sobre testes, tá? Não é parte do assunto dessa disciplina, mas só para vocês terem uma noção de teste. A gente tem dois tipos de teste. Tem teste de sistema, que a gente chama de teste caixa preta, que é você testa o sistema como se você fosse o usuário final e verifica se ele faz o que deveria fazer. E tem um teste de unidade, que é um teste de código. Você escreve código que testa código. E aí você testa uma classe específica, um método específico. Por isso que ele chama teste de unidade. Tá? E ele é fundamental, né, para você fazer um software bem feito. Então, na disciplina de engenharia de software, vocês vão conhecer mais sobre estratégias de teste, como teste de unidade. No livro da disciplina, até já comenta o básico de teste de unidade, no capítulo 6. Então, recomendo que vocês leiam se você quiser ser um bom desenvolvedor. Inclusive, existe todo um pessoal que defende que a gente deveria desenvolver orientado a teste, ou seja, ao invés de a gente fazer o código e depois testar, a gente deveria criar um código que testa e depois implementar. Criar um código que testa e depois implementar. Tem as suas vantagens, né? Não é o foco dessa disciplina, mas é uma estratégia muito legal. Certo? Enfim, para terminar aqui só uma anedota aí com uma camisa que eu vi esses dias na internet e que eu achei muito legal. Se você já trabalha, você já passou por isso, né? Se você faz estágios numa empresa, se não, você ainda vai passar por isso, que é o seguinte: alguém chega para você e fala que tá dando erro numa coisa que você fez. A primeira reação nossa é assim, não, que isso eu testei, cara, isso aqui não acontece não. Aí a segunda reação muito comum é depois disso falar assim, aí a pessoa mostra, né, aqui, ó, o erro do cliente. Só, mas na minha máquina não deu erro. Né? E aí a próxima hora que você vai ver que, né, não está acontecendo mesmo, eu tenho que olhar. E não é para acontecer isso. Aí você depura, usa o depurador e está acontecendo mesmo. E aí você não consegue entender por que está acontecendo, até que você descobre a causa, né? Ufa, agora eu vi. E aí você passa a se perguntar assim, como é que isso funcionou alguma vez? Não era para ter funcionado nunca. Né? Então, se você não passou por essas fases, provavelmente você vai passar. Ok? É isso, gente. Espero que vocês aproveitem essas ferramentas para vocês fazerem códigos melhores, para vocês, inclusive, terem mais motivação para poder programar. Tá? Programar, às vezes, é difícil porque a gente dá erro e a gente não sabe como é que lida e a gente fica frustrado. Então, você usar essas ferramentas, né, todas essas estratégias de depuração aqui vão te ajudar, né, a fazer, né, tanto terminar mais rápido, quanto dar menos erro, como ganhar mais experiência e também fazer com mais motivação. Tá?
Não esqueça, qualquer dúvida é só entrar em contato.